ecológico. Banco embriônico, repovoamento animal e vida selvagem. Esta é realmente uma Arca de Noé. Do you believe in life on other planets? Oh yes, there's not much question at all. But there's life throughout the universe. We're not alone in the universe at all. You convinced that we're not alone in the universe? Oh, I know for sure we're not. Now, have we been able to identify for sure where the other planets are? No, we have not. Certainly not in our solar system. But they've identified quite a number of planets now that very likely could be life-bearing planets. And I happen to be privileged enough to have be in on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. Whoa! Hang on a minute. Well, this is big. Whoa! This is all of this is quite a shock to me. Well, I'm sorry you haven't been reading the papers recently. It's starting to open up quite a bit. So you're telling me, well, there's a lot of information to take on board. Hang on a minute. I mean, listen, I've heard like crazy UFO nuts tell me this kind of thing before. I've never had Dr. Ed Mitchell, the sixth man to walk on the moon, a respected scientist in his own right, announce to me that we've been visited by aliens from other planets and that they definitely are out there. There's no debating it. Well, that's the first time you've ever talked to me, or I've told you about it before. So you believe in all of you believe the whole deal? There's more nonsense out there about this than there is real knowledge, but it is a real phenomenon, and there's quite a few of us that it's been well covered up by all of our governments for the last 60 years or so, but slowly it leaks out, and some of us are privileged to have been briefed on some of it. I happen to have grown up in I don't even know whether you know this place, Roswell, New Mexico, where presumably the Roswell incident of 1947 took place. And I'm quite knowledgeable of the lore there, and since I grew up there. But I've also been in military circles and intelligence circles that knows beneath the surface of what has been public knowledge that, yes, we have been visited. So, and be serious, you're not going to go, I was just pulling your leg about that. That's not true. I'm just wondering if I've stumbled upon astronaut humour, and in a couple of minutes you're going to go, I was only pulling your leg. No, I won't do that. Wow. So what? So you've been briefed on the fact that we've been visited. What is the real inside story? Well, I've just been telling you, we have been visited. Are we in regular contact, or was it a one-off crash, or? Well, no, there's quite a bit of contact going on. I can't tell you because I don't know all the extent of it. I don't know all the inside details because that isn't my really main interest. But the fact that we have been visited, the Roswell crash was real, and a number of other contacts have been real and ongoing. It's pretty well known to those of us who have been briefed and been close to it.
I've had people on the show telling me that that the governments are mounting up towards disclosure, towards saying that this is the case. Do you think it will be the case that there will be an actual disclosure on this, maybe this year, that the governments will come out? I don't know whether it'll be this year in the United States, but certainly we've already had it in the last few years from the Belgian government, the French government, the Brazilian government, the Mexican government. They've opened their files and admitted that they had the files. Right, okay, let me get my head together. Okay, listen, here's what I know. I've had people on the show talking about the fact that the Catholic Church has said belief in life on other planets doesn't compromise your Catholicism. Of course, that just happened recently. Yeah. In association with a major release, I believe, of the British government, some of the British government files. They weren't their deepest files, but there were some files released. Yeah. What's happening is at the moment, over the next 4 years, all of the UFO files here in the UK are being released. Do you think it's the case that we are ramping up towards maybe the UK admitting? Well, I can't say how fast it's going to happen, but certainly the public awareness of it is increasing. The public acceptance is increasing. The amount of misinformation and covert attempts to cover up seem to be decreasing. I think we're headed toward real disclosure, and some very serious organizations moving in that direction. You've had a long time to think about this. What do you think the impact will be on the world when it is finally mainstream news that there are alien beings that live outside this planet? Well, I think at this point it's probably ho-hum, so what's new? I think that certainly in the United States, there's well over 70% of the people now accept this as fact. Although they do not know all the correct story. They do know that there has been, or accept the fact that there has been visitation and that there's UFOs in the skies all the time that are very likely alien craft. Now, not all of them are. I suspect some of them are homegrown. I suspect that in the last 60 years or so, that there has been some back engineering and the creation of this type of equipment, but it's not nearly as sophisticated yet as what the apparent visitors have. So, as part of this, as part of you knowing about this, and also going public with it, are you worried for your own safety with this kind of stuff, or are you convinced that the no, I think those days are gone. That used to be a concern among the people on the inside, but I don't think they're knocking anybody off for that anymore, or doing drastic things to them. What do you think the intent of the aliens is? Is it hostile or peaceful? No. It's not hostile. It's pretty obvious that if it were hostile, we'd have been gone by now. Really? I mean, what? We could have been. Wow. We had no defense, if that's what their real intent was. And what are we talking? What do they look like? Are we talking like, the traditional sort of... You've seen some of the pictures. The pictures that I know of, some of them are these little people that look strange to us. As far as I know from my contacts that have had contact, that's pretty accurate. Wow. Do you think other people who were involved in the moon landings know about this? Some of them do. But again, it's like other people, if you're interested enough to dig into it and want to know about it. Washington, D.C., 2013. Na audiência aberta ao público, 6 antigos membros do Congresso dos Estados Unidos ouviram depoimentos de ex-funcionários do alto escalão do governo e de oficiais militares, juntamente com vários cientistas e pesquisadores, sobre como a presença de extraterrestres transformou a raça humana. Um dos oradores foi o ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Hellyer. O povo americano e todas as pessoas do mundo têm o direito de saber. OVNIs são tão reais quanto os aviões que voam por aí. Nós vivemos num cosmos cheio de vida. Ver um ex-ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro
Comparecer e dizer que o fenômeno dos OVNIs é real e que estamos sendo visitados e que há um encobrimento do governo é, por si só, sensacional. O físico nuclear Stanton Friedman, o capitão da Força Aérea aposentado Robert Salas e um ex-oficial da Administração da Aviação Federal, John Callahan, todos eles corroboraram a afirmação de Paul Hellyer de que nós estamos sendo visitados por seres de outros planetas. Washington disse: após 5 dias de depoimentos de peritos na audiência aberta ao público, afirmações impressionantes com relação ao envolvimento de extraterrestres com a raça humana foram partilhados com ex-membros do Congresso. Entre os mais inflamados está a afirmação do ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, segundo o qual não fomos visitados apenas por um tipo de aliens, mas por vários. Pelo menos 4 espécies têm visitado a Terra por milhares de anos. Eles são de espécies diferentes e, consequentemente, podem ter diferentes agendas. O relevante sobre Paul Hellyer é o nível de detalhes que ele revela, os números de civilizações, as agendas dos aliens. Este não é algum pesquisador de OVNI excêntrico, este é um político ainda profundamente conectado. Ele tem um número de fontes governamentais e militares e da comunidade de inteligência de alto nível. É possível que o governo encobriu a presença de seres de outros planetas aqui na Terra? E poderia haver, de fato, mais de uma agenda? E mesmo na Bíblia, Lúcifer é banido do paraíso por desobedecer a Deus. Mas talvez a pista mais forte destas atitudes opostas podem ser encontradas nos registros detalhados dos antigos sumérios. Há lendas de deuses que vieram dos céus para criar a humanidade. Eles eram, de certa maneira, extraterrestres. Caminhavam na Terra, governavam as pessoas. E tabuletas de argila revelaram uma agenda extraterrestre. Com certeza, eles meio que deram uma melhorada na humanidade e usaram os humanos como se fossem escravos. Será que visitantes alienígenas realmente mudaram o rumo da humanidade em um passado distante? Nossos antepassados receberam ajuda e essa ajuda veio de outro lugar. Lá de cima. Ao observarmos a antiga civilização sumérica, atribui-se a eles centenas de princípios de uma sociedade moderna. Coisas como agricultura, ciência, medicina, matemática, realeza, leis, tribunais, juízes, escolas. Literalmente apareceu nos tempos suméricos há 6.000 anos, mesmo fora da Idade da Pedra. De acordo com os principais pesquisadores, Ur foi saqueada pelos seus vizinhos em guerra, os Elamitas, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Mas alguns pesquisadores acreditam que os textos cuneiformes revelam algo muito mais do que a evidência de uma raça antiga. Eles apontam para descrições de um grupo de seres divinos que se chama Anunnaki, os chamados prole esplêndida de Deus que, segundo os sumérios, vieram do céu. O sistema religioso da Mesopotâmia foi o politeísmo, o que significa que eles adoravam diversos deuses diferentes, masculinos e femininos, muitas vezes representados na forma humana, tendo personalidades assim como as pessoas têm. E esses deuses foram dispostos em um tipo de hierarquia política que em inúmeros aspectos imitavam os sistemas políticos da própria Mesopotâmia. Isso significa que você tinha deuses elevados, os deuses celestiais, e também haviam deuses menores que habitavam a terra e o submundo. Agora, de acordo com o texto sumério, os deuses celestiais, os Anunnaki, eram as divindades supremas, as mais elevadas. Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres
e em busca de domínio geopolítico. Estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa. O olho que tudo vê dos Illuminati. E essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje, infiltrados nos mais altos níveis da sociedade? E se for assim, o que eles pretendem? Alguns dizem que a resposta pode ser encontrada em uma sociedade secreta ainda mais antiga e que pode ser a precursora dos Illuminati, os Cavaleiros Templários. Esse grupo de monges guerreiros foi formado em 1118 para proteger os peregrinos que viajavam a Jerusalém durante as cruzadas. Mas muitos afirmam que seu verdadeiro propósito era encontrar relíquias religiosas perdidas, escondidas no Monte do Templo. E durante seu tempo em Jerusalém, eles passaram de uma relativa obscuridade à ordem mais poderosa das cruzadas. A influência deles era tão grande que havia muitos rumores de que estavam ligados a demônios. Jacques de Molay, a principal figura histórica da Ordem dos Templários, foi preso sob acusação de traição e heresia, por alguma coisa como adoração ao diabo, por alguma forma de adoração do lado negro. Essa foi a acusação contra não só de Molay, mas contra os Cavaleiros Templários em geral. Será possível que os Cavaleiros Templários realmente estivessem em contato com entidades sobrenaturais que encontraram no Monte do Templo? E se foi assim, o que eram esses supostos demônios? Aprendemos que esses Shedim, os demônios, de muitos modos são como humanos, e de muitos modos são como anjos. Alguns são do mal, muitos são bons. Existem rumores de que os Cavaleiros Templários se esforçaram para se comunicar com essas entidades espirituais. Esse conceito de demônios é muito diferente do modo como pensamos em demônios hoje. Basicamente, um demônio era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. Teriam sido os Templários realmente influenciados por alienígenas mal interpretados como seres espirituais? Alguns teóricos dos antigos astronautas dizem que os Cavaleiros Templários estavam em contato com os mesmos extraterrestres, conhecidos nos tempos bíblicos como os Vigilantes. E como evidência, eles apontam para um dos símbolos mais proeminentes dos Templários, o mesmo símbolo que estava virtualmente presente na cúpula de segurança nuclear. O olho que tudo vê. Esse símbolo, que às vezes é apenas um olho, mas muitas vezes aparece como um olho dentro de uma pirâmide,
foi usado pelos antigos egípcios, cavaleiros templários, Rosa-Cruzes, maçons, Illuminati e está até incorporado no grande selo dos Estados Unidos. É um símbolo mais comumente interpretado pelo significado de que alguém ou alguma coisa está nos observando. Cada movimento está sendo monitorado. Existem milhões e milhões de câmeras, onde quer que você for. Todas as conversas são gravadas. Os celulares enviam informações sobre com quem conversamos todos os dias. E todos os segredos estão expostos. Estamos chegando a uma situação em que, ao apertar uma tecla, você pode descobrir o que quiser sobre uma pessoa. Com o avanço da tecnologia, existem informações sobre tudo e todo mundo. Está se tornando mais acessível do que nunca. Mas nessa era de acesso ilimitado, devíamos perguntar não só quem está nos observando, mas de onde? A tecnologia é muito interessante, ela melhora a nossa vida de muitas maneiras, mas cada uma dessas melhorias também tira alguma coisa, dependendo de como você vê. Por exemplo, a nossa privacidade está mudando ou sendo reduzida quase diariamente. Nunca vivemos em uma sociedade como a atual, onde existem tantos microfones, milhões de câmeras em todos os lugares onde vamos. Estamos transferindo nossa vida inteira para uma coisa chamada nuvem. Estamos chegando a uma situação em que, ao apertar uma tecla, você pode descobrir o que quiser sobre uma pessoa. Com a tecnologia avançando a um ritmo cada vez maior, ganhamos maior acesso à informação uns dos outros, nos tornando mais interligados do que qualquer outro período da nossa história. Existem aqueles que acreditam que essa evolução da tecnologia não é criação totalmente nossa. Mas com o avanço da tecnologia, será que estamos adaptados à noção de que nada é sagrado ou secreto? Será que a nossa dependência crescente de computadores, celulares, tablets e qualquer outra coisa ligada à internet, dando aos vigilantes mais do que nunca acesso a nós? Agora estamos vivendo em uma época na qual todo mundo está literalmente carregando uma câmera e um microfone na mão ou no bolso, que podem ser ativados remotamente pela NSA ou por várias agências de inteligência ou até mesmo por hackers. As webcams em todos os laptops e os microfones podem ser facilmente ativados remotamente. Parece mesmo que por causa da tecnologia e observam cada pequeno detalhe do que se passa. E eles querem ver o nosso planeta. Cultivar certas civilizações que são voltadas para a tecnologia. Roger on Union 121. Roger on Union 121. 34-1 to 34, come in. So are you in route to the battery suspect 318 East 3rd Street? Roger, it's on your screen, 318 East 3rd Street. Ed, in the parking lot, see the parking attendant, subject vehicle is a white van, unknown license. Subject are female Hispanic. Our battery suspect is at 318 East 3rd Street. Is that related to your call? João, capítulo 8. Jesus disse outra vez: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo.
demoníaco era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, nos meses antes de sua morte, Jesus leva 3 de seus apóstolos longe da aldeia em que está hospedado e juntos eles vão para uma montanha próxima. A história aqui é que Jesus subiu um monte alto com Pedro, Tiago e João, seus 3 seguidores mais próximos. Enquanto eles estavam ali, um objeto brilhante pairou sobre eles e disseram que Moisés e Elias apareceram. Enquanto eles estavam lá, o corpo de Jesus começou a brilhar muito. E quando eles terminaram essa visita, eles desceram a montanha e Jesus disse aos discípulos para não contarem a ninguém sobre isso, só depois da sua crucificação e ressurreição. Isso me diz que talvez o corpo de Jesus passou por algum tipo de transformação, que mudou o seu corpo de modo que, quando ele ressuscitou dos mortos, seria um corpo que nunca iria morrer de novo. Segundo a Bíblia, se passaram vários meses após esse incidente até as autoridades romanas prenderem Jesus e o matarem através da crucificação. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo o que restou. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente, com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição, que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz: um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela, e sua roupa era branca e brilhante. Então temos um relato de um ser que esteve lá. Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em 2 evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando. E parece com encontros extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Então eles dizem: por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele disse que aconteceria. Será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos? Enoque acreditava em anjos caídos e em visitas divinas, mas tudo que ele diz em suas escrituras parece lembrar, para mim, visitas extraterrestres. A nave que ele viu, a montanha em que ela pousou e o jeito que eles o conduziram e contaram coisas. Tanto o livro de Enoque quanto a Bíblia hebraica dizem que os anjos caídos agiram contra a vontade de Deus e se miscigenaram com os humanos. No Gênesis 6, fala dos filhos dos deuses, deuses no plural, copulando com as filhas dos homens. E há uma certa conotação maligna nisso. Como os anjos podem fazer sexo? Enoque descreve o ato. Alguns extraterrestres ficaram na Terra, tiveram relações sexuais com nossas mulheres, e isso está escrito no livro de Enoque. Não é invenção minha. Enoque nunca os chamou de deuses, mas de guardiões do céu ou vigilantes. De acordo com textos antigos, além de copular com as mulheres da terra, os anjos caídos geraram uma grande prole, os Néfilins, uma raça de gigantes similares aos retratados na história de Davi e Golias. Mas estudiosos da antiguidade sugerem que o uso do termo gigantes é equivocado e teorizam que a palavra não se refere à estatura física dos Néfilins, mas aos seus poderes sobrenaturais.
Eles eram gigantes? Ou essa é a palavra errada e a palavra certa deveria ser extraterrestres? O personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Se o personagem bíblico de Satanás realmente for baseado em um ser extraterrestre, aquele que roubou a tecnologia de seus mestres para poder beneficiar o homem primitivo, então por que será que agora ele é injuriado como uma criatura do mal consumado? A maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra o Deus Onipotente. Eles têm nomes como Belzebu, Asmodeus, Maluk e Mammon, e se dedicam a corromper as almas da humanidade. Biblicamente falando, o demoníaco vem dos anjos caídos. Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus, e se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista, que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Essencialmente, dá para imaginar uma estrutura militar, com os generais, oficiais, agentes particulares, a 9 níveis, que são anjos caídos de várias posições, os de baixo servindo os de cima e, por fim, obedecendo Satanás. Em muitas tradições religiosas, há ritos sagrados para exorcizar os demônios dos corpos dos aflitos. Será que os diabos e os demônios podem ser mesmo seres de outro mundo? E esse reino talvez não seja um inferno, mas um mundo extraterrestre verdadeiro? E eles realmente são seres do mal? Ou será que podem ter uma outra, talvez uma missão ainda mais profunda? A Bíblia fala sobre uma raça de répteis, os serafins. Eles são mencionados no livro de Isaías. Alguns interpretam como seres de fogo, mas o entendimento correto é réptil. Nós sempre tivemos conhecimento sobre os répteis. Alguns são bons, outros ruins. A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse, de forma que eles possam governar de um ponto central. Será que o fato dos répteis parecerem e terem um aspecto hostil significa que eles querem nos dominar ou então nos exterminar? Eu não sei. Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Os reptilianos não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. As histórias que existem sobre entidades reptilianas que vivem embaixo da terra são muitas para que sejam descartadas. Em toda a história, sempre ouvimos falar de seres metade humanos, metade répteis. Será que isso pode ser mais do que mera fantasia? E se for, será que eles podem ser visitantes de outro planeta? E você fica se perguntando se não existe alguma verdade nas histórias de intervenção de répteis no planeta Terra.